Paz do Senhor, um bom 2020. Eu quero fazer a conclusão desses 4 vídeos que abordei alguns assuntos básicos do cristianismo, que é vigiar, orar, jejuar e praticar a palavra de Deus. E no caso, esse é o fechamento com praticar a palavra de Deus. Eu quero tomar como base as palavras de Tiago, capítulo 1, no versículo 22, na sua admoestação, em que ele diz: E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, a gente vê que dentro deste desenvolvimento como cristão, como a comunhão com Deus, vigiar, orar, jejuar, eles estão interligados e, consequentemente, a prática da palavra. Até porque o vigiar é praticar a palavra, orar é praticar a palavra e jejuar é praticar a palavra. Faz parte do cumprimento da palavra de Deus. E cumprir a palavra de Deus, ela é muito importante às nossas vidas. Por exemplo, Jesus, ele narra em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, uma parábola de 2 homens que edificam casas. E ele fez uma comparação desses 2 edificadores. Em um que edifica uma casa sobre a rocha e um outro que edifica a casa sobre a areia. O que edifica a casa sobre a rocha, ele compara ao que é o praticante da palavra de Deus. E o que edifica sobre a areia é o que não é o praticante da palavra, é apenas o ouvinte. E ambos são atingidos por uma forte tempestade. Tanto aquele que é o praticante, quanto aquele que não é o praticante. Tanto aquele que é o obediente à palavra, quanto aquele que é o desobediente à palavra. Mostrando que a luta vem sobre ambos, sobre a vida daqueles que obedecem à palavra e sobre aqueles que desobedecem à palavra. Porém, na sequência da parábola, é o efeito final que vai mostrar a diferença entre aquele que é o praticante da palavra e aquele que é o desobediente à palavra. Exemplo, aquele que edifica sobre a areia, essa tempestade derruba a casa, destrói tudo de uma forma terrível. Já o que edificou sobre a rocha, ele sofre o mesmo impacto, porém a casa permanece. Então, a prática da palavra de Deus, ela promove a edificação do praticante. Ele promove a segurança do praticante. Então, a pessoa às vezes resolve ou aceita a proposta de Deus em sua vida, no que diz respeito ao evangelho, na conversão. Mas se essa pessoa não procurar se desenvolver como cristão, ele constantemente será derrubado pelas tempestades da vida. Consequentemente, que não será o mesmo daquele que é edificado sobre a rocha, aquele que é o praticante da palavra. E não quer dizer que um vai ter um alívio e o outro não. Significa que ambos serão provados, que ambos terão dificuldade, o desobediente e o obediente. Mas a questão da obediência e da prática da palavra diz respeito ao fortalecimento, a consciência cada vez mais firmada, cada vez mais enraizada no Senhor, a esperança cada vez mais sendo algo real na sua vida, a fé cada vez sendo algo mais sólido na sua vida. A Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa ele ouve
A fé é gerada do coração, ele vai praticando, ele vai sentindo em sua vida os benefícios da prática da palavra. Então essa pessoa naturalmente ele estará bem firmado no Senhor para suportar as dificuldades que virão à sua vida. Dificuldades, como vou repetir, que vêm sobre o obediente e o desobediente. Mas a prática da palavra leva a uma grande resistência. Então, praticar a palavra de Deus, ela edifica o indivíduo na presença do Senhor, ela edifica o indivíduo na sua caminhada cristã. E a palavra de Deus, ela tem que ser praticada porque ela é a nossa regra de fé. É ela quem aperfeiçoa o homem de Deus e o instrui para toda boa obra. É na palavra de Deus, é na Bíblia, é nos escritos dos apóstolos e nos profetas que a gente tira lições espirituais para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com Deus. É claro que muitas coisas do Antigo Testamento, eles vão servir como sombras, como alegorias, para a gente tirar deles experiência, para nós colocarmos no nosso dia a dia. A mensagem cristã, a mensagem da Bíblia, ela é uma mensagem milenar, mas que ela tem um grande efeito contemporâneo, bem observado, na nossa forma de se relacionar com o nosso próximo. Por exemplo, a palavra do Senhor, ela chama atenção para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo tanto quanto a nós mesmos. Então, o praticante da palavra, ele não vai querer viver dizendo que é exclusivamente com Deus, mas ele vai saber se relacionar com Deus e se relacionar com o seu próximo. Porque se eu disser que eu me relaciono com Deus e ignoro o meu próximo, eu não estou praticando a palavra de Deus. E aí a Bíblia, ela nos mostra, nessa chamada da prática, que a piedade em Cristo, ela é algo que deva ser exercitado. Se eu não exercitar, eu não vou conseguir praticar as expressões de amor, de perdão, não são expressões simplesmente verbais, mas são ações e atitudes que nós temos em nossas vidas. E se a gente não colocar isso em prática, a gente não consegue viver um cristianismo saudável. A gente não consegue se desenvolver como membro do corpo de Cristo e não consegue chegar à estatura que devamos chegar em Cristo. Então, esse desenvolvimento espiritual, intelectual, psicológico como cristão só é possível na vida daquele que pratica a palavra de Deus. Por isso, dentre essas e tantas outras coisas, é importante praticar a palavra de Deus. E até porque o próprio Senhor mostrou que nessa relação de comunhão, há um verso que ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que pratica a palavra de Deus. Inclusive está nessa linha de raciocínio de Mateus, capítulo 7, versículo 24. É uma necessidade de prática de palavra. Não basta apenas a gente fazer confissões verbais, mas a nossa ação, a nossa conduta deva estar em harmonia com a palavra de Deus. É possível praticar a palavra de Deus, é possível chegar à estatura agradável a Deus. E é perfeitamente compreensível que um novo convertido não consiga atingir, em primeira instância, essa maturidade, esse crescimento. Mas não é aceitável alguém tenha aí 5, 10, 15 anos de caminhada e não conseguiu se desenvolver. Há uma necessidade de desenvolvimento que só é possível à medida da palavra, à medida da prática da palavra de Deus. Ela exorta-nos em toda a nossa forma de viver, para a nossa conduta social, para a nossa conduta como cristão e como servo de Deus. Então essa é a pequena meditação que eu quero deixar nesse momento. Que Deus nos dê força e graça para que sejamos praticantes, para podermos crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento bíblico não é simplesmente ter um domínio de assuntos e temas de Gênesis e Apocalipse, mas o conhecimento em si
ele fala da intimidade, de ter uma vida íntima com o Senhor. Então, quem realmente tem o conhecimento bíblico, ele tem intimidade com Deus. Agora, quem tem conhecimento literário ainda não chegou à perfeição da estatura exigida por Deus. E que Deus nos conceda a devida graça para sermos praticantes pelo seguinte: quem não é praticante não se desenvolve, não amadurece e fica correndo riscos, risco de apostasia, risco de ser vítima de falsos profetas, de falsos ensinos, de ser levado de um lado para o outro por ventos de doutrinas várias e estranhas. Mas quem é solidificado, quem é edificado, quem está arraigado, quem está enraizado, corroborado em Cristo, pelo exercício da palavra, não se abala diante de informações. A gente vê o grau da infantilidade das pessoas quando surgem, vez ou outra, surgem algum tipo de euforia apocalíptica. Como, por exemplo, há pouco tempo a gente viu essa história do chip. É o sinal da besta. Essa coisa de quem não conhece a Bíblia, de quem não cresceu, não amadureceu, que ainda é um menininho na fé, e aí tem um monte. Inclusive, infelizmente, existem obreiros que são meninos na fé, que são crianças que ainda não foram experimentados na palavra e têm sobre si responsabilidade que eles não conseguem administrar a própria vida, onde irá a vida de outros. Então, há essa necessidade de crescimento para quê? Para que nós não somente ajudemos a nós mesmos, mas que nós possamos ser benéficos ao nosso próximo. Paulo lhe escreveu assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então, há uma grande importância da prática e do zelo da palavra de Deus. Amém?